Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar! Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 14 de outubro de 2023 e que abre a lunação de Libra. Mas não é só isso, essa Lua Nova é também um eclipse solar e ela inaugura a temporada de eclipses. Então, a próxima Lua cheia também vai ser um eclipse lunar no signo de Touro, e isso tem um significado muito especial e traz energias bastante importantes para nós aqui na Terra enquanto coletivo. O que acontece num eclipse solar é que nós temos a sombra da Lua sendo projetada na Terra em algum ponto geográfico específico. Para o coletivo, de uma forma mais ampla, o ponto geográfico não importa, porque o que importa é que está acontecendo um eclipse e a energia da Terra está sendo impactada por esse eclipse. Ponto. É isso que é o mais importante para nós. Mas, para quem está naquele ponto geográfico recebendo diretamente a energia do eclipse, isso é muito maior. Então, os países por onde o eclipse passa, de onde dá para ver esse eclipse e tudo mais, geralmente tem ali, naquele espaço geográfico, a energia fluindo de uma forma mais intensa e por mais tempo. Até porque a projeção da sombra da Lua na Terra é muito menor do que a projeção da sombra da Terra na Lua, quando acontece o eclipse lunar. Tanto que o eclipse lunar pode ser visto de muitos lugares por um período até longo de tempo e tal. E o eclipse solar não, o eclipse solar é muito mais restrito, é uma coisa muito mais específica. Então, para a geografia, para quem está ali naquele ponto, ótimo, vai receber aquela energia como uma bomba. Mas para o restante do planeta, aí tudo depende também do seu mapa, como que esse eclipse está interagindo com os planetas do seu mapa. Então, pensando principalmente nos pontos dos signos cardinais, é onde nós vamos ter mais impacto. Então, principalmente dos graus 20, 19, 20 até 25, 26 dos signos de Libra, Áries, Capricórnio e Câncer, que são os signos cardinais. Então, se você tem alguma coisa em algum desses pontos do mapa, esse eclipse vai ser significativo para você, mas principalmente trazendo alguns desafios, algumas questões que você pode precisar superar, algumas coisas para ajudar você no seu processo evolutivo, mas que vem como uma cobrança a mais do universo, por assim dizer. Sempre que nós vemos os pontos de maior impacto, nós observamos principalmente os pontos que juntam, então as conjunções, as oposições, que é quando temos o ângulo de 180 graus, e nós vemos também as quadraturas, que são os ângulos de 90 graus. Então, isso é só uma questão técnica para quem gosta de saber um pouco mais sobre isso, mas é assim que a gente olha no mapa de uma pessoa, como que um evento astrológico vai impactar aquela pessoa especificamente. Então a gente sempre olha quem vai sofrer mais impacto. São geralmente essas áreas, porque ali é onde a tensão está mais intensa. Então, para esse eclipse, basicamente, o que já é importante você saber é que, primeiro, tudo que eu falei no último vídeo da lua cheia em Áries, da lunação de Virgem, aquilo tudo vai valer para esse eclipse, porque eu comentei naquele vídeo que a última lua cheia foi praticamente uma lua de transição. Foi só um auxílio que o universo trouxe para direcionar energias para esse eclipse. E tem energias do que estava fluindo lá, que está fluindo agora nesse eclipse ainda. Então, não vai mudar tanta coisa na energia de uma forma mais abrangente. E entrando no mais específico, aqui eu não vou ficar repetindo as mesmas coisas, por isso que eu sempre falo, assiste o vídeo anterior, ou pelo menos os últimos 2, 3 vídeos, para você pegar o raciocínio, para você entender qual que é a proposta que o universo está trazendo, porque, principalmente agora que nós estamos no descompasso de lunações, como eu costumo chamar,
nós temos uma continuidade muito maior da energia. Então, o que eu percebo é que, apesar do eclipse ser uma marca muito específica, ele está só, na verdade, continuando uma energia, plantando uma semente que vai nos dizer, olha, agora é o momento de você trabalhar essa questão e isso vai ficar aqui pronto para você reativar pelos próximos 6 meses, 1 ano ou talvez até 1 ano e meio. Tudo depende da forma como você escolhe trabalhar com as energias também. Tem pessoas, astrólogos, né, que vão dizer que um eclipse dura só 6 meses, um eclipse substitui o outro. Tem outros astrólogos que vão falar que depende do movimento dos nodos. Então, a gente não tem um consenso a respeito de quanto tempo dura a energia. Mas o que a gente sabe é que os eclipses são muito impactantes. E sempre foram, desde os antigos, porque o Sol desaparecia do céu, ou então a Lua desaparecia do céu. Meu Deus, catástrofe, apocalipse, sempre tinha essa energia envolvida. E não é que os eclipses não tragam energias desafiadoras, mas hoje a gente sabe, por conta de todo o conhecimento que nós temos, que não é muito bem assim, não é uma grande desgraça, não é uma coisa ruim necessariamente, mas é um evento que está acontecendo e é uma energia que está sendo trazida para o planeta. E nós precisamos lidar com ela, assim como com qualquer outra energia. Ele tem um fator extra, um fator especial, porque realmente é uma coisa um pouco mais rara, mas é importante, assim como tantos outros movimentos também são importantes. Então agora eu vou apresentar para você os aspectos específicos nos quais nós vamos nos aprofundar aqui no restante do vídeo para podermos entender como trabalhar bem com as energias desse eclipse. Então, o primeiro aspecto a ser abordado aqui é o próprio eclipse em si, então a união do Sol, da Lua e do nódo lunar sul em Libra, junto com Mercúrio também, e uma oposição que essa galerinha toda ali em Libra está fazendo para Quirón retrógrado e o nódo lunar norte que estão em Áries. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é um aspecto relativamente positivo que está acontecendo entre Vênus, Marte e Saturno retrógrado, e isso vai ter uma dinâmica que eu vou precisar descascar um pouquinho e também resgatar coisas de outros vídeos, então por isso que eu falo, é importante assistir. E a terceira e última dinâmica que eu vou abordar aqui é uma dinâmica tensa, que é uma quadratura entre Marte, que está bem no comecinho de Escorpião, e Plutão, que está no finalzinho de Capricórnio, agora saindo do seu movimento retrógrado. Então, ele é o primeiro planeta dos planetas lentos que ficou retrógrado lá no comecinho de maio, e agora ele está voltando ao movimento direto. Então, isso vai ser importante para nós aqui também. Então, vamos agora mergulhar no primeiro aspecto, que é o eclipse solar, que está, então, envolvendo o nódo lunar sul, Lua, Sol e Mercúrio em Libra, fazendo oposição para o nódo lunar norte e Quirón retrógrado, que está em Áries. Então, nós temos aqui, nessa dinâmica, algo que eu comentei no último vídeo da Lua Cheia, a respeito de possibilidade de cura, principalmente envolvendo o nosso destino, envolvendo coisas que talvez você tinha expectativa de que fosse dar certo e não deu, aí você se frustrou, e aí você quis desistir, e aí tudo mais, e aí você ficou achando que o universo estava contra você. Então agora pode ser um momento de você começar a ressignificar as coisas para você recuperar um pouco a esperança e para você entender que não adianta você ficar se vitimizando. Você precisa olhar para o que está acontecendo, entender que muito do que você encontrou na sua vida de negatividade foi você que cultivou também, seja porque você passou por uma situação ruim na sua vida e você ficou com aquele trauma, e você alimentou aquele trauma, ou porque você trouxe alguma questão kármica mesmo, de outras encarnações, porque você poluiu o seu campo multidimensional de alguma forma com algum evento, alguma questão, algum, enfim, comportamento, algum crime que você cometeu numa outra encarnação, e aí então tudo isso ficou densificado, aglomerado no seu campo, e aí isso acaba gerando de tempos em tempos alguns obstáculos e alguns problemas que você precisa resolver e superar para você poder compensar o que aconteceu e para que possa haver uma limpeza do seu campo multidimensional. E isso é uma coisa muito complexa, tanto de fazer quanto de explicar. Então eu nem vou me aprofundar muito nisso, só vou dizer para você que existem formas de você trabalhar isso. Inclusive, eu até convido você a dar uma olhada aqui na descrição do vídeo para ver o que eu estou disponibilizando nesse momento. Porque como eu estou gravando esses vídeos com antecedência, então eu não estou fazendo marketing de nada, eu não estou falando de nada do que eu trabalho, nada do que eu faço, mas eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o que está aberto, se tem magia acontecendo, se tem ritual acontecendo, trabalho do portal 22022022, curso gratuito, essas coisas, eu deixo sempre tudo aqui.
Então, aproveita o conteúdo que eu disponibilizo para você, tá bom? Mas é isso. Como eu tô gravando com muita antecedência, então eu não sei o que vai estar disponível quando chegarmos na Nação de Libra. Essa que é a questão. Enfim, então, essa dinâmica toda, como eu já tinha comentado no último vídeo, que nós precisamos mesmo focar no nosso processo de cura e entender que a cura é necessária e que nós não devemos fugir dela, não é nem que não dá pra fugir dela, tá? Porque sempre dá pra você fugir, procrastinar, postergar alguma coisa. Mas agora, principalmente, e quando nós chegamos no momento de eclipse, não é recomendado você fugir de um processo. Porque se você foge, depois você vai arrastar aquele processo por 6 meses em que aquilo vai ficar martelando de um jeito que parece que o tempo todo você vai estar recebendo cutucões do universo e lembretes de que tem alguma coisa errada, você precisava ter feito e você não fez, e aí aquilo vai começar a te perturbar. Então, essa é a dica aqui pra você. É só pra você entender que todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisa que não gosta em si, todo mundo tem coisa que não gosta no planeta, sabe? A gente não tá aqui vivendo uma experiência plena e absoluta. A gente tá aqui evoluindo enquanto seres humanos, nessa linha evolutiva que nós escolhemos, nessa linha do tempo que nós escolhemos, e nós estamos fluindo junto com o que nós temos à nossa disposição, com os recursos que nós temos à nossa disposição. Então, é isso. Não adianta a gente ficar esperneando e chorando. A gente precisa olhar para o que está acontecendo, entender que nós temos as nossas falhas, que nós temos nossos problemas e que nós temos poder para resolver. Mesmo que às vezes não pareça, nós sempre temos condições de fazer alguma coisa. Isso foi algo que eu comentei também nesses últimos vídeos. Que por mais que às vezes o universo feche uma porta, é porque tem outra que vai se abrir. Nunca é porque você vai ficar num beco sem saída, no fundo do poço, sem ter condições de você se movimentar ou de fazer alguma coisa com a sua vida. Sempre existe uma parcela do seu livre-arbítrio que pode ser usada de alguma forma, mesmo que nem sempre dê para entender isso de uma forma tão óbvia. E agora vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui, que é a dinâmica harmônica, principalmente, que está acontecendo. De Marte para Saturno, então Marte está bem no comecinho de Escorpião, e Saturno está retrógrado no comecinho de Peixes, e Marte está fazendo um sextil, que é também um aspecto harmônico, para Vênus, que está no começo de Virgem. E aí Vênus e Saturno fazem uma oposição que por si só não é um aspecto harmônico, ele é um aspecto tenso, mas ao mesmo tempo ele pode ser um aspecto neutro dependendo do caso. E aqui nesse caso especificamente, o que eu tenho sentido e percebido da energia do mapa como um todo é que aqui a energia está muito mais pendendo para um positivo e neutro do que realmente para alguma coisa de tensão que possa romper com alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso, então, é o seguinte. Nós temos uma dinâmica na nossa vida, no nosso dia a dia, e que é o seguinte, nós estamos sempre buscando satisfação. Estamos sempre buscando prazer de alguma forma. Isso é a energia de Vênus. Estamos buscando satisfazer alguma coisa, desde as nossas necessidades mais básicas, como a necessidade de comida, de, enfim, luz do sol, ar para respirar, coisas desse tipo, higiene e tudo mais. Tudo isso são as necessidades mais básicas. Só que existem outras necessidades que não são tão complexas de entender que elas são necessidades, mas que não são básicas no nível primário, como se fosse um nível mais básico no sentido mais animalesco da coisa também. Que é, por exemplo, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de amor, a necessidade de valorização, coisas desse tipo. Isso tudo cai meio que na mesma categoria que a gente poderia chamar de amor, e que também é uma energia que tem bastante a ver com Vênus. E aí, então, a gente tem isso, e a gente busca formas de satisfazer isso. E às vezes, as formas que a gente encontra para poder buscar reconhecimento, para buscar amor, não são estratégias muito saudáveis. Por exemplo, você pode ficar num canto, sentando e chorando, até que vem alguém perguntar para você, nossa, o que aconteceu? Como é que você tá? Pronto, você ganhou atenção. Então, uma coisa que, entre aspas, é negativa, que é você tá ali chorando, fazendo escândalo, alguma coisa assim, garante para você uma atenção. É a satisfação daquela necessidade que você tinha. Então, o nosso cérebro funciona sempre nessa busca por prazer. E, recentemente, eu assisti uma entrevista com um neurocientista em que ele estava comentando sobre como são criados os canais de prazer no nosso cérebro e que acabam gerando vícios. Então ele disse o seguinte, sempre que a gente executa alguma coisa, uma tarefa, uma função, qualquer coisa que seja, e que a gente associa prazer a isso, cria-se um caminho no nosso cérebro que vai criando um hábito.
E aí ele diz, por que que as pessoas viciam muito mais, por exemplo, numa droga, do que, sei lá, em fazer exercício ou se alimentar de uma forma saudável? Porque a construção do caminho no cérebro é a mesma. A diferença é que a recompensa do prazer, quando você usa uma droga qualquer, ou então quando você come alguma coisa muito gordurosa ou alguma coisa assim, você tem um fator químico envolvendo essa questão também, e que faz com que aquele caminho de hábito seja criado de uma forma muito mais fácil. Então aqui a gente tem esse Saturno retrógrado em Peixes, falando das estruturas da mente e de como nós temos caminhos construídos na nossa mente que envolvem coisas que não são saudáveis para nós. E com esse Marte, no comecinho do Escorpião, ele está apontando ali para dizer, olha, você precisa focar na sua cura. Você precisa trabalhar a sua cura de alguma forma. E Quiron já estava falando isso para nós aqui também, que eu já comentei aqui na parte anterior. Então, agora, essa Vênus está em Virgem, retrazendo, né, trazendo mais uma vez coisas que eu falei até na Lua Nova em Virgem, coisas que eu falei na última Lua Cheia também, a questão de como você cuida de você, do seu corpo, da sua alimentação, dos seus hábitos, do seu trabalho, da sua rotina, como que você dedica energia para você e para os outros, como que está o seu equilíbrio, como que está a sua saúde. Para você poder cuidar bem de você, da sua saúde e ter tudo isso em equilíbrio, você precisa ter boas construções feitas no seu sistema nervoso. Não é uma coisa só de hábito no sentido energético, ou então no sentido de disciplina, no sentido de você ficar sempre naquela coisa do controle e do livre-arbítrio. Mas é uma questão de recompensa química também. Quando você celebra alguma coisa boa que você fez, quando você aceita um processo de cura, ele acontece, e você se sente feliz com o resultado, isso estimula o seu cérebro a buscar mais daquilo. E quanto mais o seu cérebro busca uma determinada coisa, mais a própria energia que você gera no seu corpo e no seu cérebro faz com que você encontre aquele resultado do que você busca. É por isso que a questão de neurociência, lei da atração e tudo mais, está cada vez mais se aproximando. Uma hora ou outra, tudo isso vai ter que se unir. Porque se a gente for entender pela lógica da coisa, pensa, se você atrai aquilo que você vibra, e o que você vibra é uma coisa que está internalizada em você, e aí você emana aquela energia para atrair aquilo para você, então se você tem uma construção neurológica feita em você para você vibrar naquela energia, então a lei da atração consegue funcionar melhor, porque você integra aquela energia em você. Então não é uma coisa de superfície, não é uma coisa que você só faz por fazer. Ah, eu faço porque, não, porque todo mundo fala que eu tenho que fazer afirmação assim, porque eu tenho que fazer assado, e aí então você só fala, só da boca para fora mesmo, e aí você não integra, você não internaliza, porque você não associa aquilo como algo bom, como algo que te faz bem, como algo que te dá prazer, e aí o seu cérebro não cria aquelas novas estruturas e aqueles novos hábitos que vão atrair coisas boas, e aí você permanece naqueles padrões que são os padrões de você alcançar o prazer através da dor e do sofrimento, por exemplo. Então, é uma dinâmica muito complexa, mas é uma coisa muito interessante que eu quis dar uma descascada aqui para mudar um pouquinho do assunto do que a gente veio falando nas últimas lunações, porque aqui eu poderia falar muito mais do mesmo também. Eu poderia falar sobre os afetos, sobre relacionamentos, sobre várias coisas, mas aqui eu percebi essa dinâmica muito delicada de dizer, existem formas de você conseguir mudar a sua estrutura, e vamos aproveitar o eclipse para isso, porque a energia está aqui para nos ajudar. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado aqui, que é Plutão, que agora está no seu movimento direto, ele está bem no finalzinho de Capricórnio, e ele está fazendo uma quadratura, que é um aspecto de tensão, para Marte, que está bem no comecinho de Escorpião. E essa dinâmica toda aqui me traz apenas uma coisa na minha cabeça, que é magia. Basicamente, você precisa movimentar energia. Aproveita o eclipse para isso. Agora que Plutão está no movimento direto, então é uma boa oportunidade para você tirar da gaveta várias coisas que você queria ter feito, principalmente no seu trabalho interno, coisas que você queria ter mudado, coisas que você queria ter curado, que você não conseguiu, que você procrastinou. E aí agora é o momento então de você abrir a caixinha de Pandora e começar a liberar as coisas. Algo que eu comentei sobre esse eclipse no último vídeo foi que esse seria um eclipse muito voltado para a cura do campo multidimensional e principalmente das coisas do passado. Então, pode ser que tenham coisas que você nem tinha consciência antes, que estavam te atrapalhando e que poderiam ser um problema na sua vida, e agora você realmente pode começar a tomar consciência dessas coisas, e se você já está tomando consciência, então não perca tempo. Aproveita a energia de Marte, porque Marte em Escorpião, Marte está ali no reino dele também, porque Marte é o corregente de Escorpião.
Então agora que ele está transitando por Escorpião, vai ser uma ótima oportunidade para você poder trabalhar processo de cura. E para trabalhar a cura num sentido muito, até mesmo ocultista da coisa, entende? Como magia mesmo, sabe? Trabalhar com rituais, com vela, sabe? Com cristal, com essas coisas assim. Mas para você trabalhar o seu corpo físico também, para você trabalhar toda a sua integridade energética, mas o corpo físico também. Porque nós temos bastante energia aqui pedindo atenção ao corpo físico. Isso é uma coisa que já vem, na verdade, desde a alunação de Leão. Então, agora é o momento de você integrar o seu corpo. Ver onde está doendo, ver o que está acontecendo, ver qual é a questão emocional que está por trás dos sintomas que você percebe na sua vida. Se está com ansiedade, está com depressão, síndrome do pânico, não interessa o que está acontecendo, assim, qual é o sintoma. Mas esse sintoma tem uma causa. Então vai atrás dessa causa. Plutão ajuda muito aí no fundo do mais fundo para você poder entender de verdade a verdade oculta que está ali. Então, não perca tempo, porque agora é uma oportunidade maravilhosa que o universo está nos dando. E agora, para concluir toda essa energia que foi trabalhada aqui nesse vídeo, o que eu quero dizer para você, para a gente poder fechar aqui todo o raciocínio, é o seguinte. Nós estamos agora em um eclipse solar, vamos para um eclipse lunar, estamos numa energia de Libra, vamos caminhar para uma energia de Escorpião. Então, agora é um momento de transição para que as coisas comecem a se aprofundar um pouco mais. Então, tudo aquilo que você veio vivendo, que estava muito só aqui, ó, na superfície, no raso, a partir, principalmente, da próxima lua cheia, o convite já vai ser muito mais sério para a gente se aprofundar nas coisas e a gente vai ter oportunidade, principalmente, de viver determinados processos, a partir, principalmente, da alunação de Sagitário, a gente vai ter oportunidade de viver as coisas sem tanto tropeço, por assim dizer, com energias um pouquinho mais harmônicas, com energias um pouquinho mais soltas, e é próprio da energia de Sagitário isso. Mas não significa que só porque a energia vai estar harmônica, vai estar leve, que significa que ela vai ser rasa. O que eu estou percebendo é que a energia está nos convidando a um aprofundamento e que a coisa está empurrando a gente cada vez mais para o fundo para a gente poder entender o diamante que está escondido lá dentro, para nós podermos trazer isso para a superfície e para isso poder, de alguma forma, servir para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, aproveite essa temporada agora de eclipses, aproveite a temporada de Escorpião, porque vai ter muita coisa que pode transformar a sua vida para muito melhor. Só cabe a você abrir o seu coração para receber tudo isso. E essa foi, então, toda a reflexão e toda a mensagem que veio aqui para essa lua nova, para esse eclipse solar. Eu espero que tenha feito sentido para você. Espero também que você tenha gostado. Se foi esse o caso mesmo, peço que você interaja com o vídeo, para você me motivar a continuar produzindo conteúdo aqui para você. E, no mais, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.